palavras que fazem você crescer. Voz ancestral com Baba Angelic. Àbọ̀rú àbọ̀yè o. Àbọ̀yè ìbọn ṣiṣẹ́. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ̀yin babaláwo tó ń tifá. Aláàárá mi ìwòrò sọ pé ẹ màmá ṣeun. Olùgbàríjọ àwọn olóde gbégbé lóde wá fún olóde gbégbé ẹkún owó ni wọ́n ń sun. Àbùbásẹ̀jọ àwọn olóde ẹ̀jà lóde á fún olóde ẹ̀jà wọ́n mú mi ojú sògbére táyà tọ́mọ́. Olá, família. Sou Baba Angelic, estamos iniciando aqui nosso programa Voz Ancestral, através da Rádio Raiz Ancestral. Estivemos ao vivo aí semana passada lá em nossa EBE, né? Juntamente com Baba Kikifá, transmitindo diretamente lá da EBE e falando um pouco sobre... Estivemos falando um pouco sobre Egungun, né? Então hoje, conforme as chamadas, o pedido que o pessoal tem feito, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Ajogun, né? Então, se você não sabe o que é referente a essas energias, né? Referente a Ajogun, o que faz dentro da nossa vida, o que representa, né? Esse tipo de energia que não são orixás, né? A gente vai discorrer um pouco sobre o assunto hoje, né? Para que todos tenham uma plena compreensão do mesmo, né? E como sempre, primeiramente, sempre pedindo Agô a Exu, Ori, Yami, e agradecendo a Eledumare por estarmos juntos novamente, né? Permitir que estejamos todos bem novamente aqui e transmitindo axé, né? Axé a todos, né? Para que cresçamos e levamos sempre o axé, a palavra de Fá aos quatro cantos do mundo, né? Esse é o caminho, essa é a nossa intenção aqui na rádio. E sempre lembrando os contatos, né? Para que o pessoal tenha acesso dentro do nosso site, lá babaangelic.wordpress.com. Também através de grupos, uma palavra de Fá dentro do Facebook. E pessoal, para agendar, entrar em contato pelo WhatsApp 11 99 943 7963. 11 99 943 7963. Esse contato é exclusivo para o pessoal estar agendando, tá entrando em contato para tirar algumas dúvidas. Assim também como agendar, né, as consultas. Nós estamos localizados em São Paulo. E o pessoal pode estar vindo pessoalmente aqui e estar recebendo as bênçãos de Oromilá. A gente também está tendo aqui, acompanhando pela live aqui no Facebook, né, o nosso programa. E, como sempre, o pessoal aí entrando. Deixa eu ver aqui, o pessoal já está se manifestando aqui. O Ganlabê, boa noite. Calê, boa noite. Gerson de Xangô, o Momi, sempre acompanhando. Boiê, babá. Boiê, Bojixé, Botó. Muito axé, muita felicidade irei a todos, né, que nos acompanham, né? Lembrando que, como eu disse, na semana passada nós estivemos juntamente com o Babal Kiki, o Kikifá, e falamos um pouco sobre a Ajogun, né? No próximo momento que nós estivermos lá na live para poder transmitir, devido aos procedimentos que estão sendo realizados, dentro do possível a gente vai estar
transmitindo também de lá de dentro da EBER, né? Então, a gente até programou já alguma coisa para falar sobre Xangô. Então, quando o Babá o Kikifá nós estivemos juntos novamente aqui fazendo a live, vamos falar um pouco sobre Xangô. Hoje, a gente vai entender um pouco e falar um pouco justamente sobre Ajogun, né? Essa energia, o que é, o que faz dentro da nossa vida, né? Então, se organize aí, né? A gente bateu um papo hoje, né? Boa noite aí, o pessoal continuando entrando aí na nossa live também. A gente está acompanhando vocês aí também. Obrigado pela presença. Vamos ver aqui mais gente aqui. Carolina Lousada, boa noite. Calê. E a Vera Tiochum. Muito baxé. Muito bom. Muito axé a todos. Pedir aí que o pessoal compartilhe a live, curta, porque a gente deve compartilhar e espalhar axé a todos os nossos, não é verdade? Para que cresçamos sempre cada vez mais. Então, pessoal, sem perder muito tempo, a gente vai direto aqui ao assunto de hoje, né? A gente sempre busca formular uma temática, né? Um tema proposto, porque a espiritualidade ela é muito vasta, né? E para nós falarmos de determinados assuntos, isso demanda muito tempo, e eu acredito que tudo precisa ter começo, meio, fim, ter uma lógica, né? Não adianta fazer um fragmento, né, de uma determinada situação e a coisa fica perdida pelo ar, né? Mais um pessoal aqui, peraí, Neia Jodé, Jubababá, Neia Jodé Ibo, Luciarolê, Jubaxé, Neia. Obrigado aí por estar sempre nos acompanhando. Que o Senhor se traga infinita fartura e bênçãos na sua vida. Que Fai Babá Egungun abençoe a todos que estão nos acompanhando e que vão receber sim muitas bênçãos e muito axé essa semana dentro das suas vidas, ok? Caroline já está questionando aqui. Gostaria de saber como afastar essa energia da Jogun, né? Axé. A gente vai falar sobre isso também, Caroline. Como que a gente afasta a Jogun, né, da nossa vida. Luciana, Tchupá, boa noite a todos. Apetebimi, axé. Então, o que a gente tem que começar a entender, em primeiro lugar, é o que é a Jogun, né? Que são essas energias que não são orixás, né? E que se formaram na criação do universo por Eledumare, onde se constituiu os 201 Irumolés da esquerda, 401 Irumolés da direita. Lembrando sempre que o 1 é para dar uma significância de continuidade, né? Todos os textos iorubás ou itãs que falam 201, 401, isso representa a continuidade, não se resume ao número fechado, ou seja, quer se dizer de imensidade, de números infinitos, né? Então, essa questão do número, ele é uma questão que se fala que existe uma diversidade muito grande, tanto dos Irumolés da direita quanto da esquerda, né? Onde estariam os da direita, os orixás, né? E na esquerda, onde ficam também as energias de Ajogun, né? Que são, na realidade, os cavaleiros punitivos, né? A palavra mesmo em si
Ajaogun, né, quer dizer que quem deflagrou a guerra, ou seja, os guerreiros, né, e já já a gente vai entender por que também é tido dentro dessa interpretação como aquele que deflagra, que faz a guerra, né, a questão do Ajaogun. Né? Então, essa questão dos 401 Irmolés da direita e os 201 da esquerda, como eu já disse, a questão do número mesmo vem da questão da continuidade, né? Por exemplo, para se ter a movimentação, você faz 3 movimentos para dar um passo, né? Ninguém dá um passo e fica no mesmo lugar. São 3 movimentos, né, para você dar a continuidade. Assim como em Ikoritameta, que se fala da própria encruzilhada do caminho de 3 pontas, tudo isso que está relacionado à própria continuidade do próprio Orixá Exu, né? Por isso que se fala de Ikoritameta, né, da encruzilhada de 3 pontas, porque o número ímpar, ele representa a continuidade de algo. É a junção de 2 ações e uma resultante. Então, isso aí já é o primeiro ensinamento que a gente está falando, referente a números que são simbolizados dentro de textos, dentro da própria liturgia. E isso representa tão somente algumas questões de numeração, no sentido não fechado, não uma numeração no sentido de quantificar, ok? Pois muito bem, então Ajaogun, ele entra dentro dessa ordem, desses Irmolés 201 do lado esquerdo. Então já se tem uma concepção de um equilíbrio que, digamos assim, que a força, a quantidade maior dos Irmolés de orixás, obviamente, é muito maior do que destas energias, né? E lembrando também claramente que dentro da concepção iorubá não existe a questão do bem e do mal. Existe sempre a busca do estado de Ire, que é o estado de boa sorte e de equilíbrio, né? Então, se você está doente, você está sofrendo um ataque de Ajaogun. Então você está no estado Ibi, no estado negativo, focado daquele seu estado do seu equilíbrio, né? Então, quem criou Ajaogun foi Eledumare, porque dentro do processo da criação do mundo, sempre recapitulando isso, porque isso entra em questão a tudo aquilo que se relaciona a Orixá, a Ifá. Pois bem, lembrando sempre do processo que nós, antes de virmos para o Aie, para a Terra, no Orum nós fazemos as nossas escolhas, escolhemos Ori, destino e tudo mais, e isso é apresentado perante a Eledumare, perante a Orixá, né, que são os orixás que serão nossos apoiadores aqui dentro da Terra, e nós fazemos nossas escolhas para o nosso destino, né, aqui dentro do Aie, dentro da Terra. Pois bem, e dentro desse momento é onde, dentro do Palácio de Eledumare, onde nos prostramos e pedimos as bênçãos a Eledumare, que somente abençoa, não questiona nada, porque são nossas escolhas, de nosso ori, de nosso livre-arbítrio. Ali também Odu estará marcando aquele momento, porque é uma forma de decodificar aquele momento e tudo aquilo que foi feito em nossas escolhas através de Orumilá, o Eleripim, aquele que testemunha o destino, não é?
E posteriormente, como passamos por Onibodeorum, onde esse porteiro dentro dessa divisão, vamos dizer assim, do céu para a terra, quando passamos pelo portão, se esquece completamente tudo aquilo que se tinha programado. E por que isso? Porque, obviamente, para vivenciarmos aquilo que nós optamos e escolhemos, que seja de uma forma verdadeira, de aprendizado, senão seria tudo decoradinho, né? A vida. Nós não viveríamos realmente, seria uma encenação apenas. Então não teria sentido, na verdade. Até porque perante essas escolhas, algumas coisas podem ser ditas relacionadas a pragas ancestrais que nós vivenciamos em outra vida. Existem também os pactos com as nossas Ebé, Orum, ou seja, os nossos companheiros astrais também, né? Acordos que foram feitos também com essa Ebé, e tudo isso relacionado a esse destino que nós buscamos. Então, Ifá, ele declara isso, e é através das consultas que nós vamos buscar o realinhamento desse destino. Então, quando o Olodumare, né, ele cria a humanidade, quando ele cria o mundo, e todos estão aqui, com o passar do tempo, começa-se a ter desordens. E aí nasce a primeira questão, primeira de Ogum, pelo humano, né? Ou seja, uma coisa que é meio que da humanidade, né? Se você junta 10 pessoas, 20, 30, a um número razoável, aquilo consegue se ter uma ordem. Então você pode ver que dentro de grandes eventos, por exemplo, se é necessário forças repreensivas, né, como a polícia, por exemplo, um evento de um jogo de futebol, né? Lógico que tem toda aquela questão das disputas, como uma guerra e tudo mais. Mas conforme aumenta-se o número de humanos, começa-se a instaurar o caos, né? Então foi onde, para se apaziguar o calor desta terra que estava começando a ferver, né, com essa situação toda, Eledumare cria a Jogum não para atacar os humanos, né? Muita coisa dentro da literatura, algumas pessoas dizem mesmo que Eledumare criou a Jogum para atacar o humano. Jamais Eledumare, que cria o ser humano, criaria algo para destruir o humano, na verdade. Então, o que se cria, na verdade, é uma força repreensiva, que reprime a própria maldade do ser humano. Então, dentro desse contexto, o próprio Jogum, ele é criado, primeiramente, pelo caos instaurado pela própria humanidade, e é um reflexo desse mesmo estado criado pela humanidade, né? E não uma forma punitiva, né? Então a Jogum, ele entra para quê? Para punir todos aqueles que burlam os tabus impostos. Então, se é dito, por exemplo, para a pessoa que ela não faça uma determinada circunstância dentro da vida dela, que ela não fume, que ela não tenha determinados tipos de condutas que são os tabus da mesma, e ela continuar a executar isso, é aí onde o Adjogum vai atacar ela através de uma doença, através de uma situação ruim dentro da vida dela, não é? Deixa eu ver aqui mais o pessoal falando.
Franklin, boa noite, benção. Que Fá, Egum abençoe, Franklin. Muito axé. Então, essa questão das forças do bem e do mal, na realidade, tudo é para uma questão de equilíbrio, né? E quem transporta, que veio juntamente com a Jogun, quem caminha e manda os Adjoguns dentro desse processo de equilíbrio da ordem universal, é Yamio Chorongá e Egungun. E quem combate e põe um ponto de equilíbrio dentro disso tudo é Exu, né? Então, qualquer atitude humana que põe em desequilíbrio o universo, ela será combatida com a Jogun. Se dentro daqueles pedidos que foram realizados dentro do Odum, né, a pessoa continua a executar ações erradas, a Jogun vai atacar ela, forçar com que ela reencontre novamente aquilo que ela buscava dentro do destino dela. Então aí cai por terra aquele conceito só da energia ruim, né, no sentido de ataque demoníaco, né, que é uma visão que nem existe, né? Então tem vários tipos e formas de Adjogun, como Iku, que é a morte, né, que é responsável aí pela redução da existência humana. Se não existir também Iku, se não existir a morte, o mundo ficaria inabitável, porque existiriam muitas pessoas e o caos continuaria sendo instaurado. Então a Arun, que é a doença, né, que tem a função de destruir o homem através de vários tipos de doenças, e doenças muitas que são criadas pelo próprio homem, inclusive, né? A Jogun, ele não habita no Odum, né? Ele habita aqui no Aie e são, de certa forma, direcionados, como eu disse, por Yamio Chorongá, por Egungun, que são as massas de energias masculinas e femininas que fazem o equilíbrio dentro do cosmos, dentro do mundo. Então, por isso que é enviado justamente por esses tipos de energias, né, que buscam o equilíbrio dentro da humanidade. Então, existem muitos tipos de Adjogun, Ofo, que são perdas, né, para que se tenha a função de destruir, e a prosperidade alcançada pelos seres humanos, assim fazendo com que gere depressão, que gere diversas formas de atitudes e doenças mentais, né? Então, tudo isso está focado em questão de Adjogun, né? Então, existem vários tipos, a gente está citando alguns deles, né? Dentro disso também, Ossi, pobreza, Ejó, fofoca, Oran, que são grandes problemas, Epê, que são as maldições, Ewon, que é a prisão, Eba, que é a paralisia, ou seja, uma infinidade de acontecimentos ruins, né? Então, por exemplo, no Odu Eretebe, ele confirma que esses espíritos conhecidos como Adjogun foram criados no céu, igualmente a criação da humanidade por Eledumare, né? Então, que é a fonte universal da criação. E essas forças foram criadas, em princípio, para o bem, e que o próprio ser humano converte isso dentro de uma forma negativa, né? Que é uma forma de ter a punição da humanidade. E quando eles chegaram do Orum para a Terra, onde eles foram para Ikoritameta, para a encruzilhada, onde os Adjoguns se reúnem,
né, na encruzilhada. E Oromilá é o primeiro que veio do céu para a terra, né? E ele conhecia a intenção dos Adiogun em vir ao mundo e expressou a sua preocupação do que seria o destino da humanidade. Então ele ficou conhecido como aquele que conserta o mundo, né? E Ifá, que também é a sagrada palavra de Deus, ela nos traduz isso através daquilo que Oromilá orienta as pessoas. Então, no do Okaran Oturupon, ele declara que somente através dos akoshés, que são as medicinas tradicional, os sacrifícios, que são os ebós, as magias, o Ogum, que são as magias medicinais, e os encantamentos, como os ofós e Guedê, é que podemos minimizar e melhorar nossa qualidade de vida, né? E também no do Oberosun, declara que as pessoas não são devidamente protegidas, aquelas que não estão protegidas por Ifá serão afligidas por eles, por Adiogun. Né? Então aqui Ifá já nos declara, né, que a forma de nós combatermos, já respondendo aí a questão já feita, que a única forma e maneira de corrigir ou de amenizar ataques de Adiogun é através de Ifá de Oromilá, né? Ou seja, através da consulta a Ifá, que se vai determinar qual a forma e caminho e a causa e efeito deste ataque, deste Adiogun. Alguns Adioguns podem ser enviados por pessoas através de magias, né? O que é inconcebível dentro da crença, dentro do corpo literário de Ifá e dentro de qualquer seguidor de Ifá que faça o mal ou o ataque a qualquer pessoa que seja, porque eu mesmo arcará e pagará com todas as consequências disto. Aquele que professa e que faz o mal ao próximo também será punido, né? Quando tem o retorno ao Orum com os anciões do céu, o mesmo será punido, né? Deixa eu ver aqui, Elisa Santos. Se um filho de santo mentirosa, o que acontece? Se alguém, né, se uma pessoa é mentirosa, filho de santo, acho que não só a questão de filho de santo, né, Elisa? Isso aí é um desvio de caráter, né? E todo desvio de caráter, ou seja, ele sofre sanções punitivas, onde sofre o próprio ataque do Adiogun. E existe também certas situações que existem os Adioguns e existe também os Arajés, que são praticamente Adioguns encarnados, são pessoas, né? Mas que são pessoas que vêm ao mundo com a mesma função como o próprio Adiogun, que atacam os outros, que mentem, que enganam, que extorquem, fazem tudo de ruim, tão igualmente aos Adioguns. São os Arajés, que são Adioguns encarnados. Existe também isso. Então, para que se compreenda bem isso, quando Adiogun estava vindo pro Aê, através de Yamin, Xanongá, que declaravam claramente que estavam vindo para a Terra para beber o sangue,
comer o fígado, as vísceras de toda a humanidade. Orunmila disse: mas meus filhos estão lá na terra. Então, aonde falado, mas eu não conheço os seus filhos. Por isso que o conceito, por exemplo, das iniciações, o próprio Ideia Ifá, onde marca para que se reconheçam os filhos de Orunmila na terra, para que não se sofra os ataques constantes de Adiogun. Só você ser iniciado, isso não vai te garantir nenhum privilégio em não ser atacado por Adiogun. O que faz com que você não seja atacado por Adiogun, primeiramente, é você não quebrar os EWOs, os tabus, que são orientados, e principalmente a questão das interdições, e principalmente relacionado ao Yuapele, que é a busca do bom caráter. Então, por isso que Ifá ele prega tanto essa questão do caráter, da melhoria, do bem, da positividade, né? Se uma pessoa que está dentro de Ifá diz que faz determinados tipos de magias para prejudicar o outro, sem saber a quem, esse não pertence a Ifá. E esse quanto aquele solicitante, os dois serão punidos por Eledumare, ok? Então, como dito, não somente a iniciação ela vai livrar ninguém de uma questão do Adiogun, né? Também, dentro de todos os processos que existem em Ifá, onde serão prescritos os procedimentos necessários para que se afaste Adiogun. Ou seja, através de Oxalabá, através de banhos, de ofó, de rezas, através de alimentação, através de ebós, através de uma infinidade de akoxé, de eboriru. Ou seja, muitas pessoas, por isso que a gente pensa que somente buscar, né? Somente buscar uma iniciação, ou que apenas achar que apenas um ebó só já vai resolver todos os problemas da vida, as pessoas elas têm que entender que elas têm que ter um acompanhamento como médico, né? Que você vai e busca isso tudo, né? Luiz Firmino, como fazer uma consulta Ifá. Então, Luiz, recalei, boa noite. Ifá, sua consulta é somente através dos babalaôs, né? Deve-se buscar ou ser seguidor, ou fazer parte de uma IBEC em busca, quer se iniciar, né? Para periodicamente a consulta Ifá, que é a consulta, o jogo, através do Opelê, através do Eri de Logum, através de Obiê, tudo isso é o que determina, né, a presença ou não de Adiogun, né? E eu vou falar também que existe um grande erro dentro de algumas coisas da diáspora relacionadas a Adiogun, que falam dele de uma outra forma. Fique acompanhando que eu já vou falar sobre isso. Essa diferença que muitos erram em identificar o Adiogun e denominam ele como uma outra situação que não tem nada a ver com a questão. Então, dentro desse contexto também não podemos esquecer de Elenini, que esse sim também é um orixá, que esse é o próprio infortúnio que habita em Ori. E através também de Elenini, um Ori que não está em equilíbrio, ele vai sofrer pressões, pensamentos negativos, para justamente atrair o Adiogun para atrapalhar o caminhar dessa pessoa. Sempre lembrando que a nossa meta é cumprir o nosso destino, qual nós selecionamos dentro do Orum. E que, obviamente, forças opostas trabalharão
para que nós sigamos este destino. E quando nós saímos disso, quebramos esse tabu de ter feito uma promessa e não cumprir, nós somos punidos ou sofremos consequências disto. Não é? O próprio, através de Lenini, no própria consulta do Obi, né, onde se cai, por exemplo, com os 4 gomos, que se cai 2 fechados, 2 numa para cima, marcado masculino, feminino, ou seja, onde se representam as respostas positivas de Ire, ali está se configurando essa questão relacionada ao próprio Ajogun. O próprio Obi se determina e se diz qual tipo e forma de Ajogun que está atacando a pessoa, né? E ali mesmo se mostra, dentro dessa configuração, desta informação através do Obi, a forma da questão do equilíbrio. Então a gente sempre deve ter que entender que a busca de tudo meramente é o equilíbrio e o cumprimento de um destino e um cumprimento de qualquer situação que a gente se comprometa. Ou seja, por isso que Fá diz que a palavra tem poder. Se você prometer algo, você tem que cumprir, porque isso é jogado no universo. Ajogun irá cumprir a punição daquele que não cumpre com as suas palavras. Então muitas às vezes falam, mas existem os políticos, né? Existem N situações de pessoas ruins. É que eu falo, as situações dos Arajés, que são praticamente Ajoguns encarnados, vivos, que vêm ao mundo realmente para bagunçar, para prejudicar tudo de uma forma muito grande. Então muitos chegam ao poder, muitos chegam a certos tipos de lideranças, muitos se infiltram dentro das religiões para perder totalmente o sentido da coisa, entendeu? Muitos se instalam em EBS, muitos se instalam em empresas, no trabalho, os Arajés. Então, quando a gente fala nessa questão, nesse processo todo, e que as pessoas têm que entender e realmente buscar se cuidar, é que nós somos realmente massivamente atacados diariamente. Quando eu falo que nós temos que agradecer muito quando você retorna para o seu lar, depois de um dia de trabalho, mesmo que cansativo, né? Pega sua condução, se sacrifica e chega dentro do seu lar, agradeça sempre, Ledumare, né? Agradeça para que tenha um bom retorno, para que não tenha tido nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de infortúnio dentro da sua vida, dentro daquele dia. Porque os Ajoguns e os Arajés, eles te atacam, estão ali buscando os ataques constantemente. Não questão de ataque por conta própria. Se você der uma brecha e descumprir um EO ou um tabu, ou não estiver protegido suficientemente, sim, terá o ataque. Esse ataque ele vem através dos tabus, da quebra dos tabus, né, dos EOs, que cada um possui. Eles também vêm atacados, por exemplo, quando um Arajé entra dentro da sua vida para te atrapalhar, dentro do seu trabalho, sabe aquela pessoa ruim, né, ou aquela pessoa dentro de uma família que desgraça com tudo, né, que causa sofrimento a toda a família, são Arajés. Então existe uma infinidade de ataques dentro da vida da gente. Então, se você não se cuidar, não se proteger devidamente, por isso que o AO ele sempre consulta e faz 4, 5 dias para ver todos os procedimentos necessários de proteção e de caminhar dentro daquela semana que se inicia, né? Por isso que nós consultamos e que nós jogamos o Perlê, que nós rezamos diariamente, que toma-se banhos diariamente, magia consumidas constantemente, para que nós consigamos manter um equilíbrio e consigamos prosperar dentro da vida da gente, né? Boa noite aí o pessoal que está chegando aí acompanhando a gente na live. Washington, Décio,
Boia Bojixé, boa toa, boa noite e fiquem firmes aí com a gente. Compartilhem, curtam e interajam também aí, pessoal. Então, aquilo que eu falei lá atrás, que existe uma grande confusão dentro da diáspora, aqui no Brasil, que se instaurou muito uma situação de que ebós se jogavam Elite Logum para as pessoas, né, o jogo de búzios, e diziam que a pessoa estava com Egum atrapalhando a vida dela. E aí fazia ebó de sacudimento, ebó de isso, aquilo, de catar a pessoa e fazer um monte de coisa. E acabava não resolvendo a vida das pessoas, né? Só gastando e nada acontecendo. Então, lembrando que a Jogum não tem nada a ver com Egungun, né? Com os nossos ancestrais. Existe sim uma diferenciação de alguns que quando morrem, né, que partem, né, que alguns viram sim egunguns ancestrais, né, que pode ser dentro da vida como considerado um Omoluabi, né, ou um Adjogum. Dependendo da forma que você teve a sua conduta aqui dentro do Aie, dentro da Terra, é lá no Aie, que dentro do Conselho dos Anciões, que vai ser considerado se você for um Omoluabi ou um Adjogum, que são esses que vêm encarnados como Arajés, que é aquilo que a gente está falando também. Ou seja, aqueles que ajeitaram as leis e tiveram um comportamento desprezível durante a vida, tornam-se Adjoguns, né? Esses espíritos das trevas. Entre eles, como a gente já disse, são vários, como Iku, Arum, Ofo, Epê, Euon, Eba, e por aí vai, sucessivamente, não é verdade? E aí se confundia muito essa questão. E criou-se essa coisa de Egum que está atrapalhando. Egum, existe sim EP, que são as pragas ancestrais, e existem sim as punições e sanções de Egungun poder sim encaminhada de algum ele próprio mesmo fazer a punição a um Omon que não está tendo uma conduta honrosa, que não está tendo uma conduta direita dentro da vida, né? Então existe a diferença das punições de Orixá, né, como de Egungun, como de Xangô, e existem as punições de quebras de tabus, porque Eledumare criou a Jogum para se punir aqueles que quebravam os tabus, né, como a gente falou lá atrás. A grande aglomeração humana gera caos e gera desordem. Da mesma forma, houve-se a divisão para se espalhar um pouco essa humanidade. Por isso que existem diversas culturas, diversos países, né? Porque mesmo se houvesse uma cultura única, sempre existiriam guerras pelo poder para ver quem que assumiria a verdade daquilo, ou então o homem estaria criando outra diferente para ele se subtitular a si próprio como um rei, como uma situação qualquer de engrandecimento, e sempre lembrando os Arajés, né, infiltrados dentro da humanidade, gerando toda essa tormenta, gerando todo esse caos, né? Então aí também fica aquela questão, poxa, mas Eledumare não sabendo disso, ele sendo o criador perfeito, ele cria o ser humano, mas ele dá o livre-arbítrio, ele dá Ori, para que cada um faça as suas escolhas, para que possa se evoluir. Senão, é como eu disse, é um roteiro escrito que só apenas se está encenando, né? Se você ensina um filho a andar, ele começa a andar sozinho, é uma coisa, você não pode ficar carregando e segurando a mão a vida inteira, né? Senão, toda hora que você soltar, ele vai cair. Assim é Eledumare. Ele cria e solta no mundo,
Para quê? Para que caminhe com as próprias pernas e espalhe a sua palavra, espalhe o amor ao próximo. Não é verdade? Então, lembrando todos, estamos aqui na Rádio Raiz Ancestral, transmitindo também aqui ao vivo aqui também na nossa live. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, né? No final a gente também vai fazer uma oração aí a todos para que nós comecemos a semana bem e livre de todos e todas as formas de Adiogun dentro da vida. Então você quer se livrar de Adiogun, quer entender realmente os males que cada um sofre, você tem que consultar Ifá. Só Ifá pode te mostrar quais são as diretrizes dentro da sua vida. Não adianta fazer simpatia, não adianta, porque falado que se eu der de comer para tal orixá, minha vida vai bem. Tudo é um apoio. Os orixás, eles vêm para dar o apoio à humanidade. Porém, você tem que saber qual é o seu apoiador, qual o momento certo para ser aquele caminho para ser apoiado por esse orixá, né? Até por exemplo, uma situação, uma pessoa ela vem ao mundo para ser um médico, né? Então de repente ele tem que ter apoio de determinados orixás, por exemplo, Oxós para ele ter uma boa concentração, Alçain, né? Para que ele traga os benefícios, para que esse médico prospere dentro da sua carreira, né? Então existem certos tipos de energia, certos tipos de orixás que podem ser apoiadores e nos apoiam também em determinados momentos de transformação, de transição que nós passamos dentro das nossas vidas. A vida ela não é constante, você não vai ser uma criança constante, você vai ter seu período de aprendizados na infância, de conhecimentos, de imaturidades, de quedas, tombos e levantar para crescer dentro da sua vida, e isso vem com etapas. E em cada etapa que você passa dentro da sua vida, determinados tipos de energia são necessários, né, para esse momento, para esse crescer. Então, lembrando também que a forma e a pressão que nós sofremos dentro da Terra, ela é muito grande. E a tendência, como nós temos observado esses últimos tempos, dentro deste ano, de acontecimentos negativos, de catástrofes ambientais, de acontecimentos públicos, políticos podres, de desvios de caráteres, né, de tudo isso que vem acontecendo dentro da humanidade, todos esses ataques constantes de Adiogun, ele vem pelo próprio desvio da personalidade da humanidade. Então, por isso que Fale sempre prega e o apelê a questão da conduta e do bom caráter para o nosso crescer, do nosso evoluir. Então, faça sempre a sua parte, né? Ninguém vai mudar o mundo sozinho, mas cada um fizer a sua parte já está de bom tamanho, não é verdade? Para que as coisas comecem a melhorar, para que as coisas comecem a andar de uma forma melhor, né? Não adianta a gente reclamar, a gente tem que realmente fazer no seu dia a dia. Não reclamar da falta de dinheiro, não reclamar. O próprio reclamar, você está atraindo a Adiogun dentro da sua vida, né? Porque, como eu sempre digo, a palavra ele tem poder. Se você avaliar na balança e ver tudo que você tem, sempre vai ter um que tem menos. Por isso que existe a diversidade, por isso que existe essa balança distinta dentro do mundo que Eledumare nos mostra, para que nós valorizemos tudo aquilo que nós temos. Hoje você anda, você fala, você enxerga, você escuta, tem tantos que estão sem essas condições. Como você se veria numa situação dessa hoje em dia? Aí de repente será que um probleminha que você teve, ou muitas pessoas acabam reclamando muito do orixá, do seu babalaô, do seu babalorixá, que deu uma topada, que bateu a cabeça, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que a vida tá ruim. Será que a sua vida realmente está ruim, meu filho? Então,
orixá não é para carregar no colo, como disse, ele é um apoiador dentro da vida. Você sempre vai ter que passar por certas situações para você reconhecer e sentir, através da dor, muitas coisas, né? Você vai ter muitas situações que você deve vivenciar para ter seu real testemunho na sua pele daquilo que você vive dentro da sua vida. Não fica esperando que vai ser um mar de rosas, que as coisas vão acontecer facilmente. Elas acontecem onde você se puser. Se você se puser no mundo de reclamação, de dificuldade, de preguiça, de tristeza, você vai atrair isso para a sua vida. Se você transbordar amor, abundância, felicidade, paz de espírito, isso vai transmitir para o seu próximo também. As dificuldades, elas são transitórias, elas não são eternas. Se hoje você está passando uma dificuldade, saiba que isso tem um tempo para acabar. E muitas vezes o que determina esse tempo é você mesmo. É a forma que você está agindo com você mesmo, com a sua situação, ou vitimizando essa situação de uma forma. Então, Ifá, ele está presente dentro das nossas vidas, dentro de todas as religiões, através do oráculo, através de Orumilá, para justamente dar todas as respostas que nós precisamos. Mas nós precisamos ouvir e executar também. Não esperar que alguém faça pela gente. Não esperar. Ebó, ele não faz milagre e ele não livra todos de tudo. É uma situação que ele alivia temporariamente ou ele livra até de uma situação ruim, como uma doença, uma morte. Mas que a gente não pode ser refém de ebó constantemente. Se você está tendo a necessidade de fazer ebó constantemente, você tem que começar a reavaliar algumas coisas da sua conduta. Se você está pegando muito feitiço facilmente, tem coisa errada. Se você não dorme bem à noite, se você sofre sempre muitas perseguições, tem coisa errada que tem que ser reorganizada dentro da sua vida. Ah, babá, mas eu sou iniciado, eu sei cantar de A, B, C a Z, né? Igual aquele livro lá das medicinas alternativas, né? De A a Z. Eu tenho anotado 1000 ebós que eu peguei na internet. Quando dá vontade eu vou lá e tomo meu banho de não sei o que, com não sei o que. É complicado, né? A gente tem que ter a busca e a conduta de especialista dentro da vida da gente. Ninguém vive sozinho dentro do mundo e sempre a gente vai precisar de auxílios, né? Então busque, se organize, né? Vá ao encontro de Ifá, para você entender por que você vivencia certas situações dentro da sua vida constantemente, né? Por que dentro da nossa sociedade atualmente a gente está vivendo tantas desgraças? Por que a Jogum está trabalhando tanto dentro da nossa vida? Por que tantas pessoas estão morrendo mais do que de costume? Obviamente que quanto mais população, mais desgraças a gente vai vendo acontecendo. Mas isso não é só por conta da quantidade, e sim pelo desvio de caráter de conduta, pelos arajés encarnados que estão infiltrados, destruindo as sociedades também. Então o que a gente tem que buscar como praticantes de Ifá, né, seguidores de Orumilá, é de transmitir às pessoas a verdade de Ifá, que é a palavra de Ledumare. Então Ledumare, ele nos mostra e nos diz que devemos buscar seguir honestamente o nosso caminhar, ser determinados dentro de tudo aquilo que nós buscamos. Você desanima fácil com tudo que você vai realizar, desde uma coisa simples a algo grande que você almeja dentro da sua vida. Então, temos que ser firmes, fortes, convictos da nossa fé. Temos que ter força interior própria. Não podemos depender da força externa. Você tem que fortalecer a sua luz própria, a sua própria energia, o seu próprio axé. Saber como você lida com as energias que te apoiam
Ah, mas eu sou filho de tal orixá. Você sabe como cuida desse orixá? Você sabe como trazer esse orixá para perto de você? Né? Ou será que está afastando ao invés de trazer essa boa energia? Então nós temos que aprender aqui dentro da cultura brasileira também, agora que nós temos tantos acessos mais fáceis, né, à cultura própria, porque se tem também a diferença, né, do culto de Ifá uma coisa e o Xexelabá é outra coisa. O Xexelabá é onde está incluído todo o culto tradicional iorubá. O culto a Ifá são as pessoas que se iniciam em Ifá e seguem o ifaísmo, que também estará englobado dentro do Xexelabá, né? Então, as necessidades de iniciações, as necessidades de aprendizado, tudo isso vem para a sua vida para que você combata a Jogum e saiba que eles sempre estarão dentro da vida das pessoas atuantes. Sempre vai ter a Jogum no seu calcanhar aí, esperando você dar uma brecha para ele te derrubar. E muitas vezes aquilo que te ataca é aquilo que te mostra o ponto que você deve ser corrigido dentro da sua vida. Então, da mesma forma como a gente falou no início, 401 molés direita, 401 da esquerda. Você tem duas mãos, direita e esquerda, uma melhor do que a outra, independente de você escrever com a esquerda ou com a direita. Você necessita das duas, e as duas juntas fazem a diferença. Então, quando a gente fala que essa questão mesmo de negativo, positivo, a questão do bem e do mal, que são, na verdade, as situações de energias necessárias para a vida da gente, para se ter o equilíbrio. Então, quando a gente fala do estado de Irê, o Yorubá ele fala de Irê, da boa sorte, é nada mais, nada menos do que o equilíbrio que nós temos que ter dentro das nossas vidas. E também o que você tem praticado e organizado dentro da sua vida para o seu futuro. Né? Você espera simplesmente que as coisas aconteçam, ou você também traça objetivos claros para ter uma melhoria futura. Ah, eu quero prosperar no trabalho. Você tem buscado caminhos para essa prosperidade? Você ainda acredita como aquelas coisas antigas que vai fazer um ebó e vai aparecer um trabalho mágico de presidente numa empresa? Não existe, né? Se fosse assim, Babalaô, Babalorixá seriam multimilionários, mais que o Bill Gates, não é verdade? Então a gente passa tantas situações e apenas aprendemos na dor e na própria pele essas dificuldades. Por isso que muitas pessoas às vezes falam assim, babá, mas, poxa, será que quando a gente conhece as dificuldades é pior? Né? Tem gente que quando descobre que está com câncer se abate e morre logo. Né? Quando a gente começa a estar dentro de uma espiritualidade, antes eu não sabia determinadas coisas, não tinha tanta punição, hoje eu sei. Isso se chama responsabilidade. Responsabilidade consigo próprio, dentro da sua saúde, responsabilidade consigo próprio, dentro da sua espiritualidade e da sua vida. Mas você tem que chamar a responsabilidade para si, que é assim que você começa a crescer e mostrar realmente um caminho próprio, um caminho prático dentro da sua vida. Sentado, esperando, nada vai cair do céu. Não adianta você fazer 10 ebós que as coisas não acontecem. Existem ebós para a prosperidade? Sim. Só que isso dentro da cultura iorubá é visto com maus olhos, que são ditos por pessoas preguiçosas, que querem ter a melhoria, mas não fazem por onde. Então melhora um pouquinho, depois piora 3 vezes. Cuidado com aquilo que prometem para você. Não é? Vendo aqui o pessoal aqui na live, Luiz Firmino, boas palavras, bom ensinamento, Gerson, excelente, axé a todos aí que estão acompanhando, só tenho a agradecer a presença de todos.
Então, família, sempre lembrando aí os contatos lá no nosso site. Hoje teve bastante artigos lá novos, né? É babaldelq.wordpress.com, acessa lá o site. Lá também se pode marcar as consultas. As consultas elas podem ser feitas tanto presencialmente ou até à distância por vídeo também, tá? Para IFA não existe distância. Por isso que Ogum trouxe a tecnologia dentro da vida, né? Axé Ogum. Então, o pessoal também querendo agendar aí pelo WhatsApp é 11 99943 7963. 99943 7963. Manda sua mensagem. O pessoal aí durante o dia está respondendo. Ou o e-mail também é babaodialeque@hotmail.com. babaodialeque@hotmail.com. Então, família, hoje a gente falou um pouco, né, sobre essa questão da Ogum. A gente vai voltar outras vezes, porque é um assunto de extrema importância, que é o que basicamente destrói a humanidade. São as questões de Ogum, que destrói totalmente a humanidade, né? Décio, temos sempre a ajuda, a força dos orixás, o nosso caminho. Axé Olodumare. Verdade, Décio. Axé. Felizmente, por isso que os orixás foram criados, né? Para nos dar o apoio dentro da nossa vida, assim como os descendentes desses orixás também, que existe praticamente orixás encarnados também dentro da nossa vida, graças a Eledumare. Existem muitas pessoas boas também que buscam ajudar o próximo, que buscam fazer por onde, né? E isso é o que nos dá ânimo, isso é o que nos faz prosseguir em frente, na verdade. Essa união, essa força positiva que combate aos Arajés, que combate aos Adioguns. Então vamos elevar nosso pensamento agora a Eledumare e pedir boas energias para esta semana, pedir muita proteção a todos. Que dentro dessa semana você receba todas as bênçãos de Ifá, de Egungun. Que toda essa dificuldade que você enfrente, que sirva como uma lição, como um aprendizado. E amanhã com certeza será melhor para todos. Saiba ter coragem nas dificuldades. Como a sejo, como a sofó, como a seba, como a CP, como a Sewon, como a Ibipubu, a Arindede Wauri, Coibeko Xe Axé, Axé, Axé. Nada de morte, nada de doenças, nada de problemas, nada de perdas, nada de paralisia, nada de maldições, nada de aprisionamento, nenhum tipo de maldade entre todos nós. Axé, Axé. Que você encontre todas as bênçãos de Eledumare essa semana. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando, ouvindo aqui na rádio. Meu axé, meu carinho a todos que nos acompanharam aí pela live. Como já dito, curtam, compartilhem. Obrigado pelo tempo de vocês nos acompanhando. E na próxima semana nós estaremos aqui novamente reunidos, transmitindo axé a todos. Que Ifá, Baba Egungun, Eledumare abençoe imensamente a vida de todos. Sou Babaldelq. Você ouviu o programa Voz Ancestral aqui na Rádio Raiz Ancestral. Até a próxima semana, família. Muito axé.